uma grande santa Vaishnava. Vamos falar sobre a vida e ensinamentos dessa grande santa. Foi ontem aqui no Brasil o aparecimento dela, também foi o desaparecimento de Shri Baladeva Vidyabhushana. Baladeva Vidyabhushana, um grande santo. E também adoração ao sagrado rio Ganges. Então é muito especial esse dia que nós vamos celebrar. Então nós temos aqui um texto que meu Gurudeva, uma palestra que ele falou, que se chama As Glórias de Gangamata Goswamini, né? Deixa eu botar o óculos porque senão não vou enxergar. Ela era, gente, na verdade, é uma história bem incrível. Depois eu posso compartilhar com vocês esse texto, se vocês quiserem, lá no grupo do WhatsApp. Quem não entrou no grupo do WhatsApp, manda um recadinho aqui. É um grupo silencioso que eu só mando convite de live, avisos de ECADA, horário de quebra de ECADA, mando textos sobre bate, às vezes eu mando um áudio, um vídeo. Então, se você quiser entrar, você me dá um oi aqui no inbox, tá? Que eu boto você e me dá o seu telefone que eu mando um convitinho para você aqui no inbox do Instagram, tá bom? Ou do YouTube, que a gente também tá gravando, e coloco você no grupo do WhatsApp. Então, Gangamata Goswamini é uma grande santa, gente. E ela era uma princesa. Olha isso, gente. Na verdade, ela é a personificação da renúncia. Mas é muito interessante a história dela. E você me manda um oizinho aqui no inbox do Instagram, que eu vou mandar o convitinho para você, tá bom? Pode me mandar, seja bem-vinda. Então, ela era uma princesa, gente. Ela era filha de um rei, Gangamata, né? Ela, na verdade, se chamava Sati Devi. Ela tinha esse nome. E ela era uma pessoa altamente renunciada. Desde muito pequenininha, aproximadamente 5 anos de idade, Sati Devi, ela só queria brincar com os brinquedinhos de Krishna. Ela só falava de Krishna. Krishna, 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 Krishna. Ela era completamente apaixonada por Krishna. Será que assim eu consigo ler? Ela era uma menina extremamente inteligente, né? Ela vivia no leste da Bengala. Não tô enxergando nem assim, tem que mudar o óculos. E ela era filha do rei de Putya, né? Então, como eu tava falando, desde o início da vida ela ouviu falar sobre Krishna e ela era apaixonada por Krishna. E ela era belíssima, inteligentíssima, filha de um rei, riquíssima. Então ela tinha de tudo, gente, do bom e do melhor, né? Ela estudava sânscrito e bengali. E os seus pais, o seu pai e a sua mãe, eles estavam querendo, ela já estava já maiorzinha, eles estavam querendo providenciar o casamento dela. E aí, ela ficou desesperada, porque ela falou, gente, não é possível, eu casei com Krishna, eu não tenho como casar com outra pessoa. Então eu não quero casar. Né? E aí ela tomou uma decisão, ela falou, meu casamento ele já aconteceu, eu vou para Vrindavana, que é a morada sagrada de Krishna, e vou encontrar com ele lá, não tem necessidade de outro casamento, não se preocupe que eu vou para Vrindavana. Então ela foi em busca do seu amado, olha que história romântica, que lindo, né? E ela pegou as suas deidades, ela tinha as suas deidades, e ela estava pronta para partir, ela ia sozinha, ela ia a pé da Bengala, você imagina, não dá para imaginar, né? Mas assim, gente, a gente vai de avião, para você ter uma ideia, né? Você pega um avião e depois você pega um táxi, leva 5 horas, enfim, de Nova Duipa, ali da área da Bengala, para Vrindavana, é um tempo considerável, são muitos dias que ela teria que andar, e enfim. E aí o pai dela providenciou, então, um jeito para ela, já que não tinha jeito, que ela não queria casar de jeito nenhum, o pai dela organizou a sua viagem. E aí ela foi para Vrindavana com as deidades dela. Você imagina, gente. E aí, chegando em Vrindavana, estando completamente apaixonada e controlada pelo desejo de encontrar Krishna, ela começou a procurar por ele em todos os lugares, vagando por aqui e acolá. Ela ia para vários locais sagrados, Vansivata, e perguntava para a árvore sagrada, onde está Krishna? Me lembra dos humores de Mahaprabhu, né?
onde está Krishna? Onde está Krishna? Você pode me dizer? Então ela estava em tanto êxtase que ela perguntava para a árvore, né? Onde é que está Krishna? Você pode me dizer? Você pode me mostrar? E ela encontrou um devoto, né? Havia um discípulo de um devoto muito exaltado, chamado Haridasa, que era da nossa linhagem, a linhagem de Shila Goswami. Nós somos Rupanugas, né? Nós somos seguidores de Shila Goswami, que é um seguidor direto de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que veio há 500 anos atrás, o próprio Krishna que se manifesta há 500 anos atrás nesse mundo, né? E esse Haridasa, ele era dessa linhagem Gaudiya Vaishnava, e ela conhece ele, e ela fica encantada com ele. E ele era um sábio, né? Um santo. Ele estava sempre cantando os santos nomes, dando aulas do Srimad Bhagavatam, como a gente está fazendo aqui. Então, lembra lá, nossa meditação. Se transportem para esse lugar, para Vrindavana, nesse momento. E aí vocês vão começar a ver, né? Comecem a visualizar essa menininha, né? Que viajou com as suas deidades. E aí ela foi sem nada, foi só com o que ela tinha no corpo. Ela era uma princesa, ela deixou as vestes palacianas, né? Ela deixou suas posses, ela era extremamente renunciada, só levou as deidades com ela e ela encontrou esse Vaishnava, né? Ela teve o arranjo de Krishna. Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa de alguém para nos ensinar sobre a ciência de Bhakti. Então ela encontrou um mestre espiritual. E ele dava aulas, né? Ele costumava dar aulas à noite sobre o Srimad Bhagavatam, e vários sadhus, vários santos iam para essa aula. E Sati Devi, ela começou a frequentar também esse Harikatha, né? Essa aula. E ela começou a se sentir muito atraída por esse Harikatha, por esse Vaishnava, pelo Srimad Bhagavatam. Então ela disse a Haridasa: eu estou me abrigando em você. Ela sentiu: eu encontrei meu mestre espiritual. Eu estou me abrigando em você. Por favor, me dê iniciação. Caso contrário, eu vou morrer, eu vou abandonar esse corpo. A vida não tem nenhum sentido, né? Por favor, me dê esse abrigo. Eu quero ver Krishna, eu desejo servir a Radha Krishna. E aí, quando ele ouviu isso de uma princesa, ele ficou assim, encantado, ficou muito feliz. Embora ele nunca quisesse ter iniciado ninguém, ele aceitou aquela princesa e ele iniciou Sati Devi. Então, Haridasa, ele passou a dar instruções a Sati Devi, né? Como cantar os santos nomes, como se lembrar de Krishna, como ouvir, como lembrar, como meditar, como fazer a prática de Bhakti Yoga na linhagem Gaudiya Vaishnava, na linhagem de Shila Goswami. Começou a falar sobre Krishna, sobre o amado dela, né? Então ela se sentia assim: eu encontrei o que eu estava buscando, eu encontrei Krishna através desse sadhu, desse Vaishnava. E ele disse também que o mestre espiritual, né, que ele era o seu guru e que ele era uma manifestação de Vishaka Devi e de Rupa Manjari. Ou seja, ele era realmente um Vaishnava puro ali da linhagem de Rupa Goswami. E ele não queria que Sati permanecesse sozinha. Então, ele apresentou ela a uma senhora idosa, mas uma senhora de 50 anos que praticava bhajana, cantava os santos nomes, né? E era muito avançada na prática espiritual do cantar dos santos nomes. E ele entregou Sati a essa devota de Chaitanya Mahaprabhu, né? Assim como Sri Chaitanya Mahaprabhu, da mesma maneira, colocou Srila Raghunatha Dasa Goswami sob a proteção de Swarupa Damodara. Então ele não deixou ela sozinha, né? Ele, de alguma forma, ele não tinha como providenciar a manutenção dela, ele não tinha como providenciar a casa, nada para ela, mas ele colocou ela sob abrigo, porque ele era um renunciado, ele não podia ver essas coisas, né, materiais, mas ele deixou ela sob o abrigo de Haridasa. Após a sua iniciação, Sati Devi permanecia sempre chorando por Krishna. Então, depois que ela recebeu a iniciação, que ela começou a se associar com esse Vaishnava, ela começou a sentir mais e mais a presença do seu amado, né?
Então ela estava sempre chorando por Krishna, clamando por Krishna. Ela cantava mais de 100 mil santos nomes, 64 voltas de japa, que é o prescrito para quem é completamente renunciado, né? Para todos nós, na verdade. Nossa meta, né? A nossa meta é amor puro por Deus. E a gente, quanto mais voltas a gente cantar, melhor. E 64 voltas ali é um número, o mínimo prescrito é 16, e 64 voltas é ali 4 vezes 16, né? É ali seria o ideal dos 3 mundos. Então, quem sabe a gente consiga, se a gente tiver misericórdia de Krishna, com a mente completamente absorta em Krishna, misericórdia do mestre espiritual, um dia a gente possa conseguir, né? Hoje a gente tem obrigações aqui que requerem a nossa atenção e eu acredito que ninguém cante ainda, mas a gente pode incrementar, né? Por exemplo, nesses dias de ECADA, você pode procurar não trabalhar, não fazer outras atividades, e aí você cantar mais voltas do que você costuma cantar. Então assim a gente vai, né? Então se você canta 16, nesse dia você pode cantar 24 voltas, 32 voltas, que aí é meia laca. Ou se você não canta, você pode começar cantando 4 voltas de santos nomes, né? Se você não tem a japamala, você pode começar cantando sem a japamala e depois adquirir uma japamala, que é o terço feito de tulasi, essa planta sagrada. Histórias de mulheres santas é um bálsamo, isso eu também acho, eu sou apaixonada. Inspiração para as mulheres, exatamente, porque a gente ouve muito a história dos santos Vaishnavas, né? Porque os mestres espirituais geralmente são homens, mas a alma, ela é feminina, né? E hoje existem sim muitas mulheres que são grandes mestres, e desde aquela época a Sati Devi era uma delas, né? No desenrolar da história você vai ver que ela se torna uma mestre espiritual e ela ajuda muitas pessoas, ela começa a instruir pessoas e ter realização do que ela instruía e ensinar essas pessoas sobre o Srimad Bhagavatam, né? Sobre a essência de Bhakti. Então, na verdade, o que acontece? Ela começou a cantar 64 voltas, gente, de japa, chorar por Krishna, né? Então ela estava muito imersa nesse bhajana e diariamente ela estava absorta. O seu guru, ele não lhe deu um lugar para morar, um bhajana kutira, né? Como eu falei, não tinha como ver essas coisas para ela. Uma cabana, alguma coisa do tipo, um lugarzinho para ela ficar. Ao invés disso, ele disse: você deve tentar providenciar isso por conta própria, né? Então, você pode buscar administrar essa parte da sua vida. Então, Sati Devi, ela vivia em um templo que estava em ruínas às margens do rio Yamuna, lá em Vrindavana. E lá ela fazia a sua prática espiritual, né? Lá ela cantava os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E ela, gente, tinha um detalhe que ela nunca fazia nenhum arranjo, ela não ficava buscando por comida, por praçada. O que é lícito, né? Você pode ir a algum templo e honrar Mahaprasada na Índia, e aqui também, né? Mas na Índia, todos os dias, você tem distribuição de praçada em vários lugares, assim, né? Então, só que ela não se movia. E aí, é dito, gente, que ela comia apenas 1/4 de chapati numa refeição. Ela não ingeria nem a metade do chapati. Chapati é um pãozinho, né, indiano. E ela não fazia madhukari, que é o que os renunciados costumam fazer, que é você ir esmolar, pedir dakshina, pedir uma contribuição, ou pedir uma praçada. Ela não fazia isso. Então ela ficava só cantando e levavam para ela, né? Ofereciam de tudo para ela. Ofereciam praçada, ofereciam roupa, mas ela vivia sempre com um paninho branco, o mesmo paninho, bem simples, né? E todos gostavam muito dela, amavam muito ela. Ela era muito doce, muito renunciada, né? Ela vivia sempre cantando, então ela inspirava as pessoas ao redor e as pessoas amavam muito Sati Devi e iam oferecer roupas, iam oferecer praçada, né? Que todo mundo queria dar coisas para ela, mas ela não aceitava. Então a única coisa que ela aceitava era um chapati e ela comia menos da metade desse chapati.
ela não tinha acesso à eletricidade, que dirá a internet, né, que não tinha na época, ou qualquer tipo de facilidade, ou seja, não tem o que a gente tem hoje, né, que é essa facilidade da internet, que por um lado é muito bom, que a gente está aqui se comunicando, né, falando Harikata, inspirando uns aos outros, falando sobre tópicos espirituais, praticando Bhakti, mas por outro também, quanto tempo você passa no celular e você aí, às vezes a gente fala, não tenho tempo para cantar o santo nome. É paradoxal, né? Às vezes 2 horas que você ficou no celular sem nem perceber, são as 2 horas que você cantaria suas 16 voltas de japa. O dia tem 24 horas. 2 horas do seu dia para uma meditação, para você satisfazer a Krishna e receber tantos benefícios, né? O benefício de voltar a ser quem você é, se reconectar com quem você é, se reconectar com a sua alma espiritual, se reconectar com o seu relacionamento esquecido com Krishna. Qual o preço disso? Isso é completamente gratuito, está disponível e às vezes a gente não faz porque fala que não tem tempo. Então pense aí, né? Sati não tinha nenhuma facilidade, não tinha internet, não tinha nada, e ela vivia imersa no cantar do Santo Nome. E ao ouvir constantemente sobre Krishna e assim desenvolver sua consciência de Krishna, ela passou a ser completamente renunciada. Como eu falei, ela é personificação da renúncia. Ela não queria nada para si, ela não buscava por nada. Né? Ela deixou aquele palácio dela e foi ficar em Vrindavana, e ainda em Vrindavana nem comida ela buscava. Né? É um nível assim muito elevado. Quando ela tinha 25 anos, o seu Gurudeva lhe disse: agora é hora de você ir para o Radhakunda, o local de Srila Raghunatha Dasa Goswami, e praticar bhajana como ele. E leve essa senhora idosa com você. Então, o Radhakunda é o local mais elevado de práticas espirituais em Vrindavana. É a própria manifestação líquida de Radharani. E o Guru deu a instrução para ela ir para lá. Ou seja, vá praticar. Você já está muito desenvolvida. Você vai para lá, leva essa senhora com você, essa devota, né, sênior, e vai praticar bhajana com ela. Vai para lá. E ela assim fazia, ela assim fez, né? Então, durante os 25 anos seguintes, então com 25 anos ela foi para lá, e os 25 anos seguintes, Sati permaneceu na ordem da vida renunciada, e aí, lá em Radhakunda, ela esmolava de alguma forma, né? E ela mantinha a sua vida, né? Ela começou a esmolar e ela se mantinha. Não havia nenhum problema quanto à sua manutenção, e portanto ela praticava, ou seja, ela não pensava, gente, em trabalho, né, as coisas que a gente precisa pensar. Ela era completamente renunciada, né? Então, que um dia a gente também possa ter essa renúncia, né? Pensa nisso, assim, se a gente for colocar algo em prática sobre o que a gente está aprendendo no dia de hoje, assim, como essa Vaishnava era tão renunciada, né? Eu também gostaria de ser. Como fazer para isso? Aos poucos, você cantando os santos nomes, você desejando, e muitas vezes não é a renúncia externa de você sair da sua casa, não é isso, de você abandonar os seus familiares, é a renúncia interna dos seus apegos, das suas crenças, né? A renúncia, por exemplo, de passar muito tempo na internet, a renúncia de você abrir mão de coisas que são desfavoráveis a Bhakti. Isso já é uma baita de uma renúncia, né? A renúncia que é pedida pra gente hoje. Então, Sati, ela costumava fazer a prática espiritual dela. Então, ela não dormia nem mesmo à noite. Vamos nos inspirar nela, né? E quem sabe um dia a gente vai ter esse vigor, essa disposição para jejuar completamente na cada, passar a noite cantando os santos nomes, imerso em bem-aventurança transcendental, fazendo prática, fazendo nosso bhajana. Já pensou que maravilha? Vamos nos inspirar e pedir as bênçãos nesse dia especial. Então, depois de 25 anos, o seu guru já estava idoso, né? Já estava para partir desse mundo, e ele falou assim: agora você deve ir para Jagannatha Puri, Nilachala. Então, enquanto Radhakunda é um local que simboliza o encontro entre Radha e Krishna, os passatempos mais elevados de Radha e Krishna, Jagannatha Puri é o local da separação.
E o amor tem essas duas moedas, né? O encontro e a separação, esse local da saudade. E ele disse para ela ir para esse local da saudade, para esse local que é Jagannatha Puri, perto do Gambhira, o local de Shri Chaitanya Mahaprabhu. E ele falou, vai para lá e permaneça por algum tempo. Lá você se tornará Siddha, perfeita. Não perca seu tempo, né? E, além disso, ele deu uma instrução para ela. Eu gostaria que você reconstruísse o local, é um templo que estava em ruínas, que é o local de Srila Sarvabhauma Bhattacharya, né? E ninguém está cuidando desse lugar. Então, ninguém nem sabe da existência desse lugar tão especial. Vai para lá, descubra esse local, faça um templo lá, muito simples, e pratique a adoração a Radha Krishna, honre Prasada, não deixe de comer, né? Honre Prasada de Jagannatha, então ela podia ir no templo de Jagannatha, que é, gente, um templo muito famoso, que os ocidentais não podem entrar. Eu já fui uma vez para Jagannatha Puri, é lindíssimo, é um local de praia, um oceano belíssimo, em que o próprio Chaitanya Mahaprabhu já se banhou várias vezes, né? Haridas Thakura também, então é um local muito famoso. E tem vários lugares lindos, é um local pequeno e é lindo, é muito recente Jagannatha Puri, assim como Nova Dwipa, né, que é o local também de Chaitanya. Nova Dwipa é o local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu. Jagannatha Puri é o local que Chaitanya Mahaprabhu foi ficar no final da vida, e Sati foi para lá, né, para esse local da saudade. E ela podia, né, ela era indiana, então ele deu a ordem para ela ir ao templo de Jagannatha e honrar Mahaprasada. Gente, o biscoito de Jagannatha, já ganhei de presente várias vezes, é maravilhoso. Imagina a prasada, né? E é distribuído lá gratuitamente todos os dias, é um templo belíssimo. A gente não pode entrar, só se você entrar disfarçado de indiana. Eu acho que passo como indiana, porque as pessoas na Índia me confundem, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque não pode entrar nesse templo. Mas você pode ficar na porta do templo, observando ali, vendo Jagannatha de longe e se conectando com Jagannatha em absorção espiritual. Eu não ouvi o período em que acontece a história dela. Olha, a história dela, posso ver aqui pra você. Eu acho que é ano Vê aí, amor, pra mim. Eu não sei. É ano de 1700. É 1700? Amor. Ele vai pesquisar aqui pra mim, porque no texto não tem escrito. 1700. Vamos pesquisar. Então, mas foi depois de Chaitanya Mahaprabhu, ou seja, menos de 500 anos, que Chaitanya Mahaprabhu veio há 540 anos atrás, e já existia o templo de Jagannatha, né? Haridas era seguidor de Rupa Goswami, então foi há menos de 500 anos. Muito menos tempo do que 5.000 anos atrás de Radha Krishna, né? Gente, isso é recente, né? Quando você olha lá Nova Dwipa, Jagannatha Puri, é tudo muito recente. Vrindavana já é mais antiga, né? É bem mais simples. Então esses lugares já são mais modernos, assim, entre aspas, né? Conservando ali o humor Vaishnava, mas já são mais atuais, assim. E Vrindavana, na sua simplicidade, é mais antiga e belíssima. Então, ela foi para Jagannatha Puri, ela foi para esse lugar. Século 17. Século 17. Então foi 1600. Ele acha que foi 1600, mas não tem aqui escrito precisamente, tá? Então, Srila Haridasa, subi aqui, desculpe. Então, a senhorinha idosa, detalhe da história, ela havia partido, já era muito idosa, né? Sati Devi já devia ser lá pela casa dos 50, 40 e poucos anos, e ela partiu sozinha para Jagannatha Puri. E ele falou, lá você se tornará Siddha, você se tornará perfeita, você vai realizar a sua forma espiritual, seu serviço espiritual. Não perca tempo nessa vida. Gente, não perca tempo é uma frase pra gente, né? Não perca tempo. A gente não tá nesse nível de bhajana, de prática, mas tudo começa com o primeiro passo. E a gente não pode perder tempo, né? A gente precisa começar da onde a gente tá. Se você tá do zero, tá começando hoje, começa com o que você tem, começa cantando, né?
sem a japamala. Se você já tem uma japamala, já canta na japamala. Começa a dar o primeiro passo hoje. Hoje é um dia tão auspicioso, Panda Manirjala Ekadasi, tão auspicioso, que ore para Krishna, para você encontrar também o seu mestre espiritual. Assim como Sati encontrou, ela foi em busca desse mestre espiritual. Eu sei que hoje é mais difícil para a gente fazer isso. Você tem que se organizar para ir para a Índia, né? Quem trabalha tem que tirar férias. Mas eu te digo que vale muito a pena. A gente se organiza aqui, a gente voltou a fazer isso. Desde a pandemia a gente não fazia. Ano passado nós tiramos quase 30 dias e fomos para Mayapur. Quase fomos para Jagannatha Puri e foi a coisa mais maravilhosa que a gente fez. Foi assim, a viagem maravilhosa. Então assim, vai economizando, pede para Krishna. Tem pessoas, eu conheço pessoas que não tinham a menor condição de ir para a Índia e do nada alguém aparece, paga uma passagem, ou a pessoa começa juntando R$100 por mês, R$50, quando vê, ela já tem um arranjo para ir para a Índia, uma passagem super barata. Lá na Índia tudo é baratíssimo, né? Enfim, baratíssimo, mais barato do que o Brasil, muito mais, né? Inclusive, quem almeja um dia viver na Índia é assim, né? Assim, tem as suas facilidades, é incrível. Eu desejo um dia viver na Índia, ter uma casinha lá, ou em Vrindavan, ou em Mayapur, acredito que em Mayapur, e é maravilhoso. Então, se programa para você fazer essa viagem. Então, se você não pode fazer o que Sati fez, faz através da sua mente, ora, né, pedindo a Krishna para que ele envie o seu mestre espiritual, para que você tenha força para praticar o seu bhajana, para que você não dependa do seu humor, das suas emoções, porque esses Vaishnavas também sentiam tristeza, esses Vaishnavas sentiam alegria. No mundo transcendental existem várias emoções, né? Às vezes você sente alguma ansiedade num dia, no outro você já está mais tranquilo. Então assim, um dia você está corrido, outro dia você está mais calmo. Porque a gente está aqui, está vivendo nesse mundo, não tem como a gente abrir mão agora das coisas, mas tem como a gente se preparando e, como eu disse, fazer esse processo do desapego interno, né? De ser apegado, jogar o apego para o lugar certo, ser apegado a Krishna, ser apegado aos santos nomes, ser apegado aos Vaishnavas, ser apegado a Harikatha. Tá tendo Harikatha, eu vou ouvir, eu quero me inspirar nessas histórias que trazem tanta bem-aventurança, nesses livros sagrados, nos passatempos de Krishna. Então esse é o apego verdadeiro que você deve ter, né? E se você tem um companheiro, uma companheira, um filho, uma filha, você serve com Krishna Sansara, com Krishna no centro. Você não precisa ser um renunciado como Gangamata, porque ela tinha vocação para Brahmachari. Ela tinha vocação, né, para ser uma estudante, uma Brahmacharini. Tem pessoas que têm vocação para viver uma vida de grihasta, uma vida de casado. E tudo bem, você pode viver com Krishna no centro da mesma forma e ter essa renúncia interna e fazer a sua prática espiritual. Então, Sati foi para lá, gente. E aí a senhora idosa partiu, ela foi sozinha, né? Da mesma maneira, Gurudeva fala que Srila Sanatana Goswami veio de Vrajamandala para Jagannatha Puri, viajando muitos dias a pé. 30, 40 dias, amor. Ela fez isso dessa vez. Ouviu? 30, 40 dias. 30, 40 dias. E aí Gurudeva fala, vocês não podem imaginar como ela fez isso. Bom, vamos saber como ela fez isso. É um grande milagre. Então, em determinada ocasião, em Puri, Sati Devi, ela descobriu o local de Sarvabhauma Bhattacharya. Tem até a foto, posso mandar o texto do Bhakti Yoga Pura? Tem a foto, né, do localzinho, um local bem pequenininho. Eu já fui nesse lugar. Tenho foto nesse lugar. Já sentei nesse lugar, já visitei esse lugar. É um lugar, assim, pequeno comparado aos templos, todo reformadinho, né? Desse lado de cá tem aqui esse localzinho que tá a foto. É um local pequenininho, assim, onde dá para sentar e tudo. Do lado de lá tem as deidades, né? Então, assim, é um local simples, fácil de você andar de um lado para o outro. E ela construiu uma cabaninha de folhas e ela começou a morar lá, cantar os santos nomes, lembrar de Krishna. E à noite ela começou a dar aulas sobre Rasa Panchadaya, ou seja, as lilas, os passatempos do Senhor Krishna com as gopis em Vrindavana,
citadas nos 5 capítulos do 10º canto, assim como a gente está fazendo aqui, Venu Gita, Gopi Gita, né? Então ela começou a dar aula sobre esses assuntos. Ela está dando aula sobre essas 5 são sobre a dança da raça. Ela está falando sobre passatempos mais profundos também, que é sobre a dança da raça, sobre lilas transcendentais entre as Gopis e Krishna. Ela começou a dar essas aulas. Ela simplesmente sentou lá num lugar novo. Você vê que tudo é Krishna que direciona, e como o mestre espiritual tem esse papel importante, né? Ela fez uma cabana de folha, sentou nesse lugar que estava em ruína, ela começou a dar aula. E aí as pessoas começaram a ficar encantadas com ela lá em Jagannatha Puri, começaram a assistir a aula dela, uma aula muito doce, que falava sobre Krishna, sobre Vrindavana, sobre as Gopis, sobre os habitantes de Vrindavana. E ela abordava, Gurudeva fala aqui, né? Ela começou a falar os 5 capítulos do 10º canto de Srimad Bhagavatam. Às vezes ela falava sobre o Venu Gita, outras vezes ela abordava outros assuntos importantes do Srimad Bhagavatam, como a dança transcendental, né, a dança da raça. E ao dar aulas, ela chorava. Lágrimas vertiam dos olhos de Satidevi. Quando eu vou dar uma aula e chorar igual a ela? Quando nós vamos ouvir sobre esses passatempos e chorar? Ou sorrir, ou gargalhar sem limites, né? Quando? Vamos orar por isso. Então, os residentes de Jagannatha Puri, eles ficavam muito atraídos, eles eram completamente atraídos por Satidevi, pelas aulas dela, as aulas do Srimad Bhagavatam. E aí, o rei, na época, ele descobriu essa santa e ele começou a ir até lá para ouvi-la disfarçado. Ele se disfarçou, ele não mostrou que ele era rei. E aí, depois de um tempo, ele se revelou para ela e fez uma proposta. Eu tô muito satisfeito com você, você tá me ajudando muito. Eu quero dar algo a você, o que é muito comum entre os Vaishnavas. É muito comum. Quando uma pessoa tá muito satisfeita com as aulas de um Vaishnava, e na verdade os Vaishnavas, eles não pedem nada para dar essas aulas. É uma caridade, né, que a gente faz, que se faz. Então, ele falou, quero dar algo a você. Né? Ele ofereceu serviço a ela. Eu desejo construir uma bela cabana e dar-lhe em doação. Satidevi recusou e disse, eu não quero uma doação de um rei, que é também comum dos Vaishnavas, recusar, né? Assim, não aceitar, né? Geralmente só aceita o que é necessário ali para manutenção, uma dakshina, uma doação para manutenção, um alimento, uma praçada, né? Uma roupa, se você não tem roupa nenhuma, alguma coisa para o seu serviço, ou um livro, mas ele quis construir uma cabana para ela, uma casa para ela, e ela não quis, ela falou, eu não quero nada de um rei, eu não vou aceitar. Só que lembra do pedido do guru dela, que ele falou para reconstruir esse local? Um dia, em Makara Sankranti é o dia do aparecimento do rio Ganges, que é um dia muito auspicioso, que é lá no início do ano, acho que é fevereiro, gente, acho que é fevereiro, março, por aí. Milhões de indianos estavam indo, lembrando que o rio Ganges, ele não cruza Vrindavana, tá? Ele cruza Bengala. Então o rio Ganges, ele cruza Nova Duípe, cruza esse lugar que ela tá, que é Jagannatha Puri. Não, na verdade o rio Ganges não cruza Jagannatha Puri, ele cruza Nova Duípe, ele cruza Bengala, mas Jagannatha Puri é circundado pelo oceano de Puri, né? Então, nesse dia do Ganges, era o dia do rio Ganges, do aparecimento do Ganges. Tava todo mundo indo, de alguma forma, se banhar no Ganges, que ficava a quilômetros de distância de Puri. Como eu falei, Puri é só o oceano. Naquele momento, Satidevi, ela se determinou e ela decidiu, eu também vou ao rio Ganges. Ela estava determinada em sua mente e ela já estava a caminho. Gente, quilômetros, ela estava indo a pé, só em êxtase a pessoa para fazer isso, né? E aí, quando deu meia-noite, Makara Sankranti ali, meia-noite cravadinho, ela teve uma visão. Ela começou a ver o rio Ganges, o Ganges começou a rolar, ela começou a ver o Ganges lá de longe, vindo na direção dela, né, o rio Ganges, né? E uma corrente muito pesada do Ganges rugindo, fazendo um barulhão em direção dela, que ela ficou assustada, né? Como que por uma mágica, Gurudeva fala,
Quando ela viu, ela estava ali imersa no rio Ganges, sem saber como. Ganges foi até ela. Quando ela viu, ela estava se banhando no Ganges. Não era, gente, não era só mental. Ela não viu isso como um darshan na sua mente. Porque às vezes você pode ter uma visão, ter um darshan, né? Um spurti, um darshana, que é uma visão interna. Ela estava fisicamente junto, o Gurudev fala, onde milhões de pessoas estavam se banhando. O Ganges foi até ela e levou ela para onde as pessoas estavam se banhando, na Bengala. Né? Então, a corrente do Ganges levou ela para o templo do Senhor Jagannatha e então ela entrou e tocou os pés de Jagannatha. É muito néctar. É muito néctar, gente. Já pensou? Você tem tanta fé, e aí no dia do aparecimento do Ganges, você está aqui no Brasil, mas você está desejando tanto tomar banho no Ganges, eu devia botar, vamos ver se eu acho aqui, vou botar nos stories, posso mandar lá no grupo, fico com vergonha, uma foto da gente se banhando no Ganges, não sei se vocês viram quando a gente foi agora, vou botar nos stories, gente, aí vocês vão lá ver. É tanto néctar, e aí você tem que viajar, né, 20 e poucas horas para chegar lá, para você se banhar. Então, Sati Devi estava lá na Índia, mas imagina você no Brasil, você pode fazer isso mentalmente? Pode, você pode. No Padeshamrita, a gente ainda vai ter a oportunidade de estudar, é dito que você pode fazer através, se você não pode morar em Vrindavana fisicamente, você pode morar mentalmente. Lembra que a gente sempre fala que Vrindavana é um estado de consciência? Então, só que imagina você estar aqui e você desejar tanto se banhar num lugar, num rio sagrado. E esse rio vir ao seu encontro e te levar para lá, junto com um monte de gente. É isso, deseja que você vai. Se lembra também, juntando todos os pedaços das coisas que a gente fala, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Qual é o único requisito para bhakti, para você desenvolver amor puro? Você querer muito, você desejar intensamente aquilo. Não é você ser perfeito, não é você ter uma prática espiritual impecável, não é isso. É bom você ter uma prática espiritual bacana, mas o requisito é intensidade, um desejo intenso por devoção pura. Então, se você tem um desejo intenso de se banhar no Ganges, esse é o requisito para você se banhar no Ganges. Porque a gente não está falando de uma lógica material, a gente está falando de uma lógica espiritual. Uma lógica espiritual. Gente, tinha anos que a gente não ia à Índia. Não tinha nenhuma previsão pra gente ir à Índia. Tinha tido Covid, depois disso a gente... E aí, de repente, quando começou, né? Foi assim, óbvio que eu tinha comprado a passagem, mas também foi um milagre, porque eu não sei, um belo dia eu pesquisei, achei uma passagem numa condição favorável e eu falei, a gente vai para Mayapur, vamos para Mayapur. E aí o Madana achou uma grande loucura, fui convidada por uma amiga que partiu, inclusive, jogamos as cinzas dela no Rio Ganges, olha o arranjo. Ela que arranjou uma casa maravilhosa lá pra gente, dentro do complexo de Mayapur. E aí, parecia tudo uma grande loucura, mas nós compramos a passagem. Eu adoro uma grande loucura, na verdade uma loucura transcendental, não uma loucura material, né? Eu gosto bastante, porque eu sei que no final tudo dá certo, porque Krishna é que está conduzindo. E eu sinto, né? A gente sabe quando Krishna está fazendo os arranjos. E quando eu vi, parecia que eu fiz assim, que eu pulei daqui, que eu tava fazendo a chaminha aqui para as minhas deidades, que aliás ficaram aqui no Brasil dessa vez, na casa de uma amiga da Vaishnava, que eu pulei, dei um pulo, eu devia ter feito aquela trend do Instagram, que você tá aqui, né, fazendo a mechinha, dando live, daqui a pouco eu pulei e eu tava vendo aquelas deidades imensas, né, porque são as deidades lá do Chandrodaya Mandi, que tem agora o nome de
Não, TVP é planetário védico, que está sendo construído, está acabando, e eu me vi lá fazendo adoração. Foi assim, também achei que foi um milagre. Foi no mês de Kartika, inclusive. Foi no mês de Kartika. Então, assim, deseja que acontece. Se você não desejar, ó, você pode ter o dinheiro que for, se você não desejar, não acontece. Sempre vai ter um obstáculo. Você pode não ter dinheiro nenhum, se você desejar, acontece. Alguém vai te ajudar, você vai começar a juntar, de repente você encontra um trabalho e começa a pegar aquele dinheirinho e juntar para isso. Alguém vai providenciar, você vai ver uma passagem super barata e lá para você ficar é super em conta, né? A não ser que você queira fazer compras e mais compras que não tem necessidade. Minhas amigas, desejem, porque que bom que vai todo mundo junto, vamos combinar de ir. Mal Elétrica, seja bem-vinda. Vamos combinar de ir juntas para a Índia, gente, porque assim, é muito sagrado, muito transcendental, né? Muito, muito incrível, maravilhoso. Vambora. Então, gente, né, foi só um parênteses pra gente falar que de repente ela estava lá. Milagres acontecem quando você realmente deseja, tem um desejo intenso, quando você realmente faz a sua prática espiritual, canta os santos nomes, quando você está realmente fascinado por Krishna ali, dedicado, milagres acontecem, né? Então, de repente ela estava lá junto com milhares de pessoas se banhando no rio Ganges, e quando ela viu o Ganges, não só levou ela para se banhar, como levou ela para o templo de Jagannatha, aos pés de Jagannatha. Então, Gurudeva fala, o Ganges originalmente veio dos pés de Jagannatha, porque ele é o próprio Krishna. O Ganges também é uma saque de Shrimati Radhika, né? Então, Ganges é Ganga Devi. Ganga Devi se manifesta na forma do rio Ganges. Portanto, pode-se dizer que o próprio Jagannatha, na forma do rio Ganges, havia trazido Sati para junto dos seus pés de lótus. Quem é Jagannatha? Krishna, né? Ela estava agora aos pés do Senhor Jagannatha e a porta estava fechada, ou seja, ela foi de madrugada, meia-noite, lembra disso? Literalmente ela foi parar lá dentro do Ganges, literalmente ela foi parar dentro do templo e não tinha ninguém. Ela foi, pum, ela levou, Ganges levou ela para dentro do templo, que estava totalmente trancado, fechado, escuro. E aí de manhã o sacerdote abriu a porta, né? Muitas pessoas vieram para receber o darsha de Jagannatha. E aí o Pujari viu aquela senhora, viu? A Sati Devi. O que você está fazendo aqui? Você veio roubar os ornamentos de Jagannatha? Olha o perigo de você pensar mal, hein? Então, Sati Devi, ela estava absorta em Krishna, pensando, Krishna é tão misericordioso, o Ganges veio até mim, banhou-me em suas águas e sua corrente levou-me até os pés de lótus de Jagannatha. Então, quando ele questionou, você veio roubar, ela estava tão absorta em Krishna que ela não conseguiu nem responder. E ela também, quando ela fala que é comum, né? Um devoto, ele não fica revelando as suas realizações. Então, como é que ela ia contar para aquele senhor que ela nem conhecia? Ah, não, o Ganges se manifestou para mim e eu vim parar aqui. E eu achei ela maluca, né? Então, ela não contou nada. Ninguém ia acreditar. Então, assim, ela foi levada para a cadeia, como se ela fosse uma ladra. Durante a noite, Jagannatha apareceu em um sonho para o rei. E também do Pujari principal. Sati Devi agora ficaria famosa como Gangamata Thakurani. Gangamata vem de Ganga, do rio Ganges, né? Ou Gangamata Goswamini. Por quê? Porque ela foi carregada pelo Ganges. Jagannatha apareceu em sonho para o rei e para o Pujari e disse, vá logo e implore o perdão dessa senhora. Traga Gangamata em uma carruagem dourada, uma princesa de Jagannatha, ao som de tambores, com todas as parafernálias para fazer uma procissão real e uma recepção digna de uma rainha, que era a origem dela, né? Além disso, que ela largou tudo para quê? Para encontrar com ele, para encontrar com Krishna, com Jagannatha. Além disso, você deve se tornar... Lembra que no início da vida dela, ela só desejava se encontrar com Krishna? Então, Ganges levou ela até os pés de Krishna. Você deve se tornar um discípulo dessa senhora. Veja como ela se tornou uma mestra. Ela recebeu o nome, Gangamata, passou a dar iniciação, se tornou uma mestra espiritual,
Juntamente, você deve levar todo mundo, os sacerdotes, para receber a iniciação. O rei acordou e em seguida ele foi até a cadeira, implorou perdão a ela, levou a carruagem dourada, uma grande multidão, uma recepção real, estava lá esperando por ela. Ele levou-a para a cabana e disse: Jagannatha me falou, você deve se abrigar nessa devota. Jagannatha me disse isso, que eu devo receber iniciação de você. Se eu não fizer isso, eu tô morto, né? Então, junto aos seus conselheiros, ele começou a jejuar, olha o poder do jejum, e orar. Por favor, fique satisfeita conosco e nos dê iniciação, nos dê abrigo o quanto antes. Gangamata respondeu: meu guru não me ordenou a fazer isso, não vou fazer. De novo ela dizendo não. Eu não quero ter nenhum discípulo. Então Jagannatha falou para ela, Jagannatha então ordenou a ela: por mim, para me agradar, você deve aceitar discípulos. Então ela aceitou o rei. O rei prometeu: eu darei um terreno para esse lugar de Sarvabhauma Bhattacharya e farei um excelente templo, um grande templo lá. Lembra que era o pedido do guru dela? Olha se realizando. Sei que você veio a mando do seu Gurudeva para isso. Ele de fato o rei construiu um templo, mas Gangamata estava sempre vivendo no templo do seu próprio coração. Seu templo verdadeiro era lá, junto de Krishna, né? Mas ela precisava aceitar, um templo precisava ser construído, as pessoas precisavam ir até lá para receber iniciação, para receber orientação, para ouvir Harikatha. Então ela continuou dando aulas para todos os residentes de Jagannath Puri, assim como também para os devotos muito elevados que costumavam frequentar. Certo dia ela estava absorta em cantar, em lembrar dos passatempos de Krishna, e um Brahma de Jaipur veio até ela. Esse Brahmana estava servindo a deidade Jirayakshora. Krishna disse a ele em um sonho: por favor, me leve para Puri, entregue para Gangamata. A deidade pediu para ser levada para ela. Deidade Jirayakshora. Ela me servirá. Se você não fizer isso, eu amaldiçoarei. Você não está me prestando serviço adequado, a deidade falou. Às vezes você me dá pratsada, me dá oferendas, às vezes você não dá. Tem que cozinhar, hein, gente? Se você tem deidade, então principalmente. Às vezes você me dá banho, às vezes você não me dá, né? Outras vezes você não está fazendo o serviço direito como você fazia antes. Então me vá lá e me leva para Gangamata. O Brahmana na hora ficou morrendo de medo, colocou a Thakuraji, a deidade, numa cestinha, caminhou a pé vários meses e chegou em Jagannath Puri. Nesse momento, ele se aproximou de Gangamata e pediu a ela: a Thakuraji veio até você, ela pediu para vir até você, por favor, fique com ela e sirva. Aí de novo ela se recusou. Se recusou, falou: olha, eu tenho muita coisa, eu tenho meu bhajana, eu tô aqui absorta, não tenho tempo para cozinhar, eu tenho meu manasi seva, né, o seva que eu faço de adoração à Hare Krishna, né, na minha mente, e meditação, então eu não posso fazer, não tenho tempo para adorar com parafernália externa. O Brahmana ficou muito preocupado, pensou: o que eu devo fazer? Gangamata tinha um jardim de Tulasi. Naquela noite o Brahmana deixou a deidade no meio do jardim de Tulasi e fugiu. Às 4 horas da manhã seguinte, a deidadezinha de Jirayakshora, linda, Shamaraya, Vrajendanandana, Shamasundara, Krishna. Oh, gente, que lindo. Ele falou, a deidade falou para Gangamata: você está me negligenciando. Eu vim para receber o seu serviço, o seu amor e o seu carinho. Você está me rejeitando. Eu tenho sede, eu tô com fome. Por favor, fica comigo e vai preparar algo para me oferecer. A deidade falou para ela. Ela escutou e ela viu. Então Gangamata Thakurani pegou essa deidade, ficou encantada com esse Krishna, né? Pegou ele em seus braços, levou para dentro do templo e começou a adorar essa deidade. E ainda hoje essa deidade existe, ela está lá. Quando o rei ouviu sobre isso, ele pensou: eu sou tão afortunado por ser discípulo dessa devota tão elevada. Então, essa é a história de Gangamata, gente. Tantos milagres aconteceram na vida dessa Vaishnava,
né? Não é só na vida dos Vaishnavas, dos masculinos, é também na vida das Vaishnavas. Então, Gurudeva fala, todas as mulheres devem tentar ser como Gangamata Thakurani. Ela nunca nem mesmo sonhou em se casar com qualquer pessoa mundana. Então, se você for casar, você vai casar com devotos de Krishna, que vai ajudar você nessa sua busca em direção a Krishna, servindo em família Krishna Sansara, lembra disso? Então, Gurudeva fala, ela nunca sonhou em casar com um homem mundano, ela não tinha esses desejos. Ele fala, Gurudeva, eu vim para ajudar vocês. Então, agora ouve o Gurudeva falando. Eu vim para ajudar vocês a se tornar uma devota assim. O mundo é como um fogo, uma floresta queimando em chamas. Nós vimos um grande incêndio na época, na Flórida, na época que deu Harikata, que queimou quilômetros. E o governador não pôde fazer nada. O incêndio ardente da existência material é maior do que isso. Nós estamos nesse fogo e nós nunca poderemos ser salvos enquanto estivermos na consciência material. Ou seja, a gente precisa se salvar, né, do fogo da existência material e se abrigar na existência espiritual. Se alguém coloca ghee no fogo, o que acontecerá? Ele vai se expandir, você não vai ser capaz de se salvar. A gente tem que receber o abrigo do mestre espiritual, receber o abrigo de Krishna, buscar seguir os passos de Gangamata. O que ela fez? Ela cantava os santos nomes, ela estava sempre absorta em Krishna, ela desejava se encontrar com Krishna, ela pregava, ela falava Harikata, ela lia as escrituras sagradas, ela queria estar no Dhamma sagrado, ela queria se banhar no Ganges, ela honrava só Mahaprasada e ainda assim ela jejuava, ela orava. É isso que a gente tem que fazer. É nesses atos, não é no desfrute sensorial que está a felicidade. A felicidade está em servir, na prática espiritual, no serviço a Krishna. Jai. Então, é dessa forma, né, Gurudeva, ele fala, essa história mostra que o mundo é um fogo ardente. O fogo no mar é milhares de vezes maior que o incêndio na floresta, e nós estamos nesse fogo. Nós devemos tentar conhecer todas essas verdades. Lembra da frase, não perca tempo, não desperdice seu tempo, ele falou aqui. Tente desenvolver a sua consciência de Krishna. Se você é casado, não tem problema nenhum. Junto com a sua esposa, com seus filhos, você deve se tornar desapegado. Você deve sim ter um senso de dever, cumprir com seus deveres, o seu trabalho, mas sem nenhum tipo de apego a esse trabalho. Você deve pensar, eu devo servir a minha esposa ou marido e os meus filhos porque eles são servos eternos de Krishna. Por essa razão, para que eles possam desenvolver a sua consciência divina, a sua consciência de Krishna, eu devo ajudá-los. E ele fala que os devotos do sexo masculino devem ser como Raghunatha Dasa Goswami, que são completamente renunciados, né? Que é completamente renunciado. Raghunatha Dasa Goswami e Rupa Goswami. E as devotas devem tentar ser como Gangamata Thakurani ou como Janavi Thakurani. Já contei a história dela aqui. Quando chegar a data, a gente conta. E Hemalata Thakurani. Às vezes, Janavi Thakurani exibia 4 braços. Janavi era a potência do Senhor Nityananda. Enfim, Janavi era muito elevada também. Tem muitas Vaishnavas elevadas. Eu vou falar mais sobre elas aqui. No final ele fala, não desperdice o tempo de vocês, permaneça na sua posição onde você está. Se você é casado, se você é brahmachari, permaneça onde você está. Se você é um renunciado, permaneça onde você está. Tudo bem, né? Mas se você não é renunciado também, tudo bem. Mas ouça Harikata, ouça sobre esses tópicos espirituais, onde quer que você esteja, e em qualquer posição que você esteja, ofereça reverências, pranamas, a esse local onde o Harikata está sendo falado, mesmo que seja online, não vamos oferecer reverências. E ofereça reverências prostradas, satsanga pranamas, ao orador e a toda a audiência. Então, muito em breve, você terá sadhana bhakti, você terá uma prática espiritual consistente.
E aí você vai desenvolver Bhava Bhakti, sentimentos espirituais, sentimentos devocionais. Então você vai desenvolver Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Tente realizar todas essas verdades. Hare Krishna! Jai Shri Gangamata Thakurani Ki Jai, Shila Gurudeva Ki Jai, Goura Premanande Hari Hari Bo.